Olá, começa aqui pela TV Univap mais uma temporada do Censurado, que é um programa onde você tem acesso livre para participar, falar, questionar, pois esta é a nossa missão, dar voz àquele ou aquilo que ainda é ou se sente censurado, não é verdade? Quero agradecer também a todas as pessoas que mandaram e-mails pra gente pedindo pro programa voltar, as pessoas que me paravam nas ruas aí dando ideias pro programa. Olha só que legal, eles davam ideias pro programa, né? E quero agradecer também ao nosso querido e amado diretor Fernando Moreira, que no começo desse ano, em uma das nossas reuniões, ele praticamente implorou para que o censurado voltasse, né? E... Oi? Tem imagens da reunião? Como assim? Professor, deixa o censurado voltar. Não. Por favor, deixa voltar o censurado. Já falei. Não. Então, não tinha necessidade. Mas o importante é que o censurado está de volta. E eu quero também mandar um super abraço pro meu amigo Zé, lá da Vila Cristina, porque sempre que eu encontro com esse cara na rua, ele fica Elivelto, me manda um abraço, tá mandado, viu, amigo? Pra você, pra sua esposa Isaura, pros seus filhos, pra todo mundo. Bom, vamos começar o programa, porque hoje nós vamos falar de um tema super legal. E a nossa convidada, que é super especial, vai nos ajudar a esclarecer e a entender tudo sobre esse assunto, que é muito interessante e está na atualidade. Eu tô falando da mestre em educação e psicanalista Kátia Medeiros. Hoje nós vamos falar sobre o rolezinho. Kátia Medeiros, obrigada, minha amiga. Tá aqui de novo, hein? Você lembra? Você estreou da outra vez o programa e tá de volta. Ah, mas eu que agradeço. Eu sou fã do programa, venho com muita felicidade, eu tenho um carinho especial pelo programa. Venho sempre que você me chamar. Obrigado. Kátia, explica pra gente o que é rolê, o que tá acontecendo. Então, né, eu até fiquei pensando bastante sobre esse assunto pra gente vir aqui pro programa e me lembrei de uma questão. O ser humano é um sujeito, né? A gente não pode mais falar é um bicho, mas a gente é um sujeito que precisa estar em grupo, sempre, sim, né? A psicologia, a psicanálise, a antropologia, a sociologia já pontuaram. O ser humano não concebe a vida em isolamento, ele tem essa necessidade de estar em grupo o tempo todo, durante toda a sua vida. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que ter claro, né? Outra coisa é uma questão da juventude, né? Os adolescentes têm a necessidade de estar junto? Não só ele, adultos também são assim, crianças. Mas você está falando de adolescentes, mas tem uma faixa etária para participar desse rolê? Quem participa desse? O que a gente percebe assim, já tem assim, pré-adolescentes, que é o que a gente vai achar, né? Entre 12, 16, 17 anos. E os adolescentes até, que vão assim, numa faixa etária de 15 até 20, 21. Né, você vê que tem essa movimentação de ter uma idade um pouquinho mais baixa, mas também ter uma idade um pouquinho mais superior, tá junto, né? E como que surgiu esse movimento? Tem uma data? Surgiu de não sei na onde? Eu acho que tem uma influência, principalmente no Brasil, depois das manifestações em relação, né, às questões das tarifas de ônibus, né? Eu acho que isso fez com que os adolescentes, os jovens, acordassem para essa coisa de estar junto, né? O quanto a gente é forte, o quanto é bacana estar junto, né? Eu percebi que a gente vê esse movimento. Só que isso é histórico, né? A gente pode puxar na história Woodstock, a gente pode pensar nos movimentos estudantis, a gente pode pensar em várias situações onde a moçada, a juventude sempre esteve junta. O que eu andei percebendo é que agora existe uma vontade um pouquinho diferente, não era só a manifestação. Né? Assim, eles estão juntos para as outras coisas também. É uma necessidade de estar junto. Exato, né? Para fazer amizades novas, conhecer gente, ouvir música, dançar às vezes. A gente tem vários tipos de rolezinho aí acontecendo. Ah, que bom que você perguntou disso. Existe o rolê do bem e o rolê do mal? Ou não? Como que é? O que a gente também tá vendo é assim, e acho que dá até pra gente fazer um pouquinho antes essa questão das manifestações, sim, né? Muita gente vai à frente desses movimentos com excelentes intenções, com a coisa realmente de manifestar. Tem gente que vai pro rolezinho pra ver gente, pra paquerar, né? Pra estar junto, pra ver o gatinho, a gatinha, pra ouvir música.
adolescente não tem um costume de ouvir música baixo, né? Já ouve mesmo, né? Um volume alto, dançar, trocar ideia, colocar suas questões para fora, conhecer gente nova e tudo mais. Infelizmente, tanto em manifestações quanto nos rolezinhos, tem gente que vai e que acaba fazendo coisas erradas. Não vai com boas intenções, né? Exato, né? A gente viu bastante disso, né? Sabe que eu fico pensando, infelizmente, essas pessoas que não vão com as boas intenções, essa moçada que não vai e vai pra chutar e vai pra quebrar, acaba dando a ideia para as outras pessoas assim, todos os adolescentes são assim, todos os rolezinhos serão assim, todas as manifestações serão de depredação. Entendi. E não é verdade, né? Porque generaliza, né? E onde que eles encontram? Onde que acontecem esses rolês? Eles têm esse início nos shoppings, né? Assim, eu até acredito, a gente pode até pensar junto que o shopping ainda é um espaço seguro, tá fechado, né? Então a gente não vai ter assim tantos riscos em relação à questão da segurança. O problema é que o shopping não é um espaço público, né? Tem até um professor, olha só, né, da USP, Heitor Frugoli. Esses jovens estão atrás de espaços onde eles podem se encontrar, para que possam se divertir e tal. E eles estão testando assim, o limite desses lugares, onde o acesso é público, mas nem sempre aberto mesmo ao público. Tipo assim, ele tá falando das ruas, das avenidas, dos espaços abertos, né? Mas e os rolezinhos que têm acontecido nos espaços fechados, Kátia? Que é um lugar público, aberto ao público, mas não deixa de ser privado. Exato, né? E aí? A gente tinha uma ideia até que shopping era um espaço público, né? E ele não é, né? São lojistas, né? Tem umas questões particulares até, né? Eu acredito que isso até é uma demonstração da ausência de políticas públicas e de olhares cuidadosos para a juventude, né? Eles precisam também ter seu espaço de representação, eles precisam estar juntos num lugar que também é seguro. E o shopping é um lugar tão gostoso, né? É fechado, é seguro ali, os pais podem até permitir mais, né? Porque, não, é no shopping, não, então é mais tranquilo e tal, do que na rua, né? E eu acredito, assim, até na cidade de São Paulo houve uma experiência interessante. Eles marcaram no Ibirapuera, acho que na Marquise, né? Onde era um espaço público, no sentido de não se pagava para entrar, não tinha loja e tal. Mas, assim, ali eles ouviam música, podiam, né, então levar rádio, violão, né, e, assim, pequenos grupos ali mesmo. E ali no Ibirapuera, por exemplo, não houve nenhum caso de violência, de uso de drogas, coisas que estivessem passando dos limites, né. Sim. Falando em violência, já teve algum caso, assim, de violência que a polícia teve que interferir? Tem alguns casos, assim, infelizmente, né, são essas pessoas que não deveriam estar representando os rolezinhos, que acabaram depredando shoppings, né, assim, estragando mesmo. E a minha, né, questão que fica é assim, infelizmente, o adulto acaba generalizando. É verdade. Né? E muitos adultos acabam esquecendo que a gente não nasce com 30, com 40 anos, a gente também foi jovem, a gente também precisou. Se a gente for levantar, assim, com as avós da gente, por exemplo, vó, o que você fazia quando você era jovem? A gente ia na pracinha e ficava dando volta na pracinha de um lado e os meninos dando volta na pracinha do outro. Pode ver, em cidades pequenas isso acontecia mais, né? Em cidades grandes você tem essas aglomerações, mas assim, acabava acontecendo bailinhos, festinhas, aniversários, né? Então veja, é uma questão histórica, a gente tem essa necessidade de estar junto. O que aconteceu? Mas hoje em dia o que se tem? A tecnologia para marcar, antes a gente precisava telefonar, eu ia na sua casa para marcar, eu mandava recado. Hoje você tem tecnologia, as redes sociais ajudam. O WhatsApp aí, né? WhatsApp, celular, né? As redes sociais como um todo. Então a gente marca de estar junto. Essa é uma diferença do século XXI. A tecnologia a serviço... Ajudou muito esses encontros. E que, se for parar para pensar mesmo, antigamente, ainda tem, se for numa cidade do interior, onde que é o rolê? É na praça. Na praça, né? A galera se reúne ali. E sempre foi muito bem tranquilo, né? Realmente é um lugar... Eu entendo como rolê como um lugar de encontro. Exato. Né? Vamos na pizzaria, vai todo mundo junto. Vamos não sei onde, vai todo mundo junto. Isso é um rolê. Exato. Claro que o que acabou acontecendo é que, assim, a moçada, né? Eu gosto de falar moçada. A moçada de agora, eles acabam marcando o encontro, e você sabe, né? Digamos que nós dois somos organizadores do rolê. Então a gente tem uma rede social e eu pretendo convidar mais meninas e mais meninos do que você. Tem até uma disputa. Vamos pensar.
O maior desejo do ser humano é ser desejado, é chamar a atenção de todos nós somos assim. Sim. Então, até nisso tem uma certa disputa, quem que consegue levar mais gente pro rolê, né? Quem te convidou? A Kátia, a Elivelto, entendi. Então, o que a gente vai perceber? Nesse novo formato, ganha Ibope, né? Ganha, né? Fica mais em evidência aquele que leva mais gente, né? Então, as redes sociais caracterizam novos formatos de amizade, novos formatos de agrupamento. Então, você vai perceber que, sim, a necessidade de estar junto é do ser humano. O que tem? Repaginamos, né? As nossas avós iam até as casas das amigas. Vamos de noite, 7 horas da noite, lá na praça, ver aquele broto, né? Aquele gatinho. Olha, ver aquele broto. Né? O broto, aquela cocotinha, né? Hoje a gente tem outros formatos, tudo é comunicação. É o gato, a gatinha. Né? Então, a mina. Meu peguete. A gente vê que hoje tem... Tô pegando. O que não é legal é o excesso de barulho no sentido da altura, né? O barulho mesmo também assim, né? A gente pode pensar nas outras pessoas. Eu tô indo ao shopping também para me divertir. Você se diverte, eu também me divirto. Então isso não te dá o direito de fazer um barulho que me incomode a esse ponto. Apesar de shopping ser um lugar barulhento. É o limite, né? É o limite. São José dos Campos tem um parque da cidade, é um lugar ótimo, que poderia ser repensado, né? Então a gente vê, talvez as ausências de políticas públicas de uma forma geral, né, demonstrem. A adolescência e a juventude está precisando de espaços para estar junto, né? Espaços seguros, espaços bacanas, shows. De repente tem uma moçada que está a fim de mostrar seu trabalho artístico, né? Eventos, pode ser temáticos, né? O que não é legal realmente é depredar, o uso de drogas, que isso também acaba ficando ruim. Verdade, né? Bebidas alcoólicas. Exato, invadir certos espaços que não são públicos, né? Delimitar que espaços eu posso ir. Então a juventude também precisa se adequar a isso, né? Kátia, a gente vai ter que ir pro intervalo. Tá muito bom, né, o assunto? A gente vai pro intervalo e a gente volta já, não sai daí. Estamos de volta e nós estamos conversando sobre o rolê. Já ouviu falar? Sabe o que é? Já participou de algum? E quem está nos ajudando aqui a entender um pouquinho sobre este fenômeno que vem tomando conta das ruas do Vale do Paraíba e quem sabe de todo o Brasil, né? É a Kátia Medeiros, a nossa grande amiga, certo? E estamos aqui com duas pessoas que participaram já de rolês ou participam de rolês, né? É o Johnny e a Maria, certo? Certo. Obrigado, viu, gente, pela presença de vocês. Deixa eu perguntar, como que vocês começaram a participar de rolês? E por quê? Então, eu tinha 12, 13 anos e falaram pra mim assim, vamos lá no rolezinho que tem lá perto do Extra, num certo estabelecimento. E eu e meus amigos nos interessamos e fomos, assim por ir. E desde então começamos a ir, ficamos indo até um certo ponto que a gente viu que não interessava mais a gente. Tem uma certa idade da gente, dos adolescentes, que eles não se interessam mais naquele local. Já muda o tipo de rolê? Já muda o tipo de rolê, exatamente. Entendi. E o seu, Maria? Eu tava em um relacionamento e a pessoa falou, vamos. Eu falei, vamos, nunca fui, né? Vamos ver como é que é. Uhum. E fui. Frequentei poucas vezes, mas já deu pra conhecer bem como é que é o tipo do rolê. E como funciona? Foi por rede social que, né, que vocês ficaram sabendo do rolê? Como que é? A maioria é por rede social. O pessoal vai avisando porque acaba um conhecendo o outro com muita facilidade nesse meio. Então, um vai chamando o outro, conheceu, deu um oi, já pronto. Já adiciona e já chama, vamos pro rolê amanhã, vamos não sei o quê. E já vai chamando. E isso vai só aumentando o número de pessoas. Entendi. E hoje em dia vocês vão ainda em rolês? Como que é? Então, nós vamos em rolê sim, só que agora, como dizem, o rolê saudável, o rolê da pizzaria, o rolê do cinema. Hoje em dia acho que não cabe mais a nós ir a locais assim, né? Pela nossa idade, pela maturidade. E aquilo lá também é mais rolê de pré-adolescente, pessoas que estão começando a adolescência, começando a se socializar no mundo, entendeu? Agora a gente já tem nossas amizades, já tem tudo formado, então a gente prefere um rolê mais tranquilo. Entendi. Tem mesmo isso, né, Kátia? Eu falei da faixa etária, então acho que o tipo de rolê também tem a ver com a faixa etária, com certeza, né? Você tem balada,
bom, você tem, né, que nem você falou da pizzaria, você tem balada, você tem filme, né? A cada faixa etária que a gente vai vivendo, a cada fase de desenvolvimento, a gente gosta de coisas diferentes, né? E é legal você falar, por exemplo, sobre socialização, mas também a gente fica formando a nossa identidade, né? E aí é interessante falar isso, né? Daí, pela nossa idade de maturidade, a gente já não tinha que estar nesse rolê. Não, bacana, né? Isso mesmo, a gente vai percebendo, né? As pessoas têm cometem um grande erro, adulto comete um grande erro de achar que a adolescência, o adolescente não tem personalidade, cabeça vazia. Pelo contrário, eu primeiro preciso me agrupar, ter experiências, viver as diferentes coisas, conhecer diferentes pessoas para dizer, bom, então eu gosto disso, eu não gosto disso, eu prefiro isso. Isso é absolutamente natural, é importante que a gente tenha grupos diferentes para poder... Bom, a minha identidade se forma a partir disso, né? E é legal você perceber, ó, então esse rolê não era mais legal para mim, eu prefiro hoje uma coisa mais tranquila, né? E a idade também, né? Me firmar, deixa eu mostrar que eu vim, quem eu sou, isso é muito importante. Ah, a gente tá falando de idade, então, por exemplo, e os pais, assim, que não entendem isso, eles esquecem que eles já foram jovens, né? Eles não entendem essa necessidade de a gente querer se encontrar, de querer estar com os nossos amigos. Como que os pais devem agir nesse momento? Porque senão o filho vai escondido. É pior. Exato, pior, né? Porque depois também, às vezes, o pai pega onde você tá, né? Eu tô num rolê já, né? Ah, mas você falou que você ia num lugar, na casa do seu amigo, foi no shopping, exato. Eu acho que sempre é bom uma supervisão dos pais, né? Assim, sabe, gente, confiança é uma coisa que se constrói, né? Então eu não compro na farmácia, nem no shopping a confiança, né? Não entregam pela internet, é uma construção. Então acho que é bacana assim, aonde você vai? Então eu te levo, deixa eu ver quem que tá, né? E realmente, deixar cuidando. Então assim, quem que é? Eu levo, eu busco, né? Que outros amigos que vão? Ah, então eu vou junto pra ver, ou eu ligo pra mãe de um, pro pai de um, você vai levar dessa vez? Essa coisa compartilhada é mais bacana, né? E às vezes também o adulto pode se abrir e contar, olha, na minha época, no meu tempo, quando eu tinha a tua idade... Acho que fica até mais fácil, né? Imagina, super legal, né? Porque daí o adolescente percebe que, ai, meu pai, minha mãe não é caretão quadradão, ele também viveu isso. E também dá espaço para o adolescente, para o jovem contar um pouco. O que vocês fazem lá? O que é? Como é que não é, né? Funciona. Como é que funciona, né? Então, eu acho que assim, o diálogo, a confiança é algo construído, ponto. Você chamar de fenômeno, como você falou, é verdade, porque assim, o fenômeno é aquilo que a gente não tem muito controle, né? Assim, o que é o rolê? É estar junto, mas que além? O que vai além? E é bacana o diálogo, saber onde seu filho tá, com quem que tá, né? Cuidar, tá junto, né? Então, assim, eu não vou no passeio, eu não vou no rolê, né? Eu lá com 30, meu filho com 12. Mas tá junto, colocar horário para buscar, óbvio, gente, são regras, né? Na regra eu tenho limite, e limite é amor. Legal, Kátia. E no caso, assim, desses rolês que acabam saindo um pouquinho do limite, né? Quando a polícia tem que intervir, tem que fazer alguma coisa, o que você acha que pode acontecer, entendeu? Qual que é a ação do policial nesse momento, entendeu? O que a gente também percebe, assim, e acho que até os meninos devem concordar, né? A polícia, muitas vezes ela é chamada para algo que às vezes não é dela, né? Então, assim, o policial tem todo um treinamento, Sim. Tem uma parte psicológica importante, bacana, a gente sabe, né? A polícia tem traquejo com situações assim de extremo estresse, eles vão muito bem, mas eu fico, né, me perguntando se é a polícia que tinha que estar lá cuidando, né? Penso assim, em vara da infância, em conselho tutelar, aquelas pessoas que são específicas desta faixa etária, de estar junto, acompanhando e, se for o caso, chamar a polícia. Muitas vezes um aparelho, né, uma imagem repressiva acaba incitando aquele que já estava querendo mostrar que era um pouquinho, né, mais assim, poderoso, né? Então, será que se a polícia estivesse lá, não tivesse lá, daria esse resultado tão ruim? Então, assim, se tivesse um conselho tutelar, às vezes até conversando, dialogando, panfletando, falando assim, sei lá, de DST, falando de outras questões do uso de drogas, até meio que aconselhando, mas eu vou pro rolê para aprender? Claro, né? Bom, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem aproveitar já a Kátia para perguntar alguma coisa? Eu gostaria de saber sobre o que você acha da polícia estar interferindo nas coisas ruins, só que da maneira errada, assim, como que eu posso dizer? Está batendo, está oprimindo, xingando, esse tipo de coisa, usando a violência. O que você acha sobre isso? É ruim, né? Porque, assim,
Claro que a gente vai pensar de novo naquelas pessoas, naqueles jovens que vão para um rolê com as más intenções, né? E vamos pensar, eles são pessoas que têm um treinamento para situações de estresse, né? Então vamos pensar, uma final Corinthians e São Paulo, né? Não dá para perguntar, oi corintiano, oi São Paulino, você veio aqui em missão de paz ou não, né? Acho que a gente também tem que levar em consideração, eles têm que, né, primar pela ordem, pela segurança. Com certeza eu vou ser contra, né, qualquer coisa que tenha relação à violência, acho que não é... E aí penso até daquilo que eu disse, será que se tivesse, por exemplo, um conselheiro tutelar que tenha uma formação, em último caso, quando se perde o controle, se chamaria a polícia ou uma viatura um pouco mais distante para dar um apoio. Porque, gente, enquanto a polícia também está lá, né, cuidando de adolescente, ela podia estar cuidando da segurança do patrimônio, correndo atrás de, né, sei lá, de bandido, criminoso, traficante, cuidando também da gente, né? Então eu fico pensando se era o caso de sempre eles estarem lá, né? E vamos pensar, onde tem menor de idade, também tem uma questão até de manter, né, a segurança da criança ou do adolescente menor de 21, né? Entendi. Tem uma pergunta, Maria? Não? Tranquilo? Qual que é a idade de vocês? 19? 19 e 20. E 21. Legal. Bom, os nossos jovens, né, eles precisam realmente de espaços para se encontrarem. E os nossos governantes, que são os velhos, né, os mais maduros de hoje, que esqueceram que foram jovens, né, eles têm que prestar atenção nesses jovens aí. E por que não um ponto de encontro ou adaptar lugares para eles se encontrarem, não é verdade? A gente tem que lembrar, poxa vida, já fui jovem, eu entendo esse pessoal de hoje. Então, fica a dica aí, hein? Lugares para os jovens se encontrarem, não é verdade, Kátia? Com certeza. Quero agradecer, eles vão ter, viu? né, um lugar mais protegido. Mais protegido, mais seguro, verdade, seguro, né? Para se divertir. Os né? pais ficam mais tranquilos. Todo mundo fica, né? E vocês também, né? Uhum. Kátia, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Quer deixar seus contatos? Bom, eu tenho na rede social, né, o Facebook, Kátia Medeiros, né, podem me adicionar, quem sabe vocês me convidam para um rolê, né, tô sempre à disposição, né, meu e-mail também, né, tem lá no Facebook também, se alguém precisar mandar inbox, alguma coisa, né, e foi um prazer, sempre venho aqui com carinho, sucesso pro programa. Certo, obrigado, Kátia, obrigado pra vocês também, viu, gente, vocês terem vindo, participado, e obrigado também a você de casa que acompanhou, participou aqui com a gente, até o próximo, tchau, tchau.